Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Feres, sou técnico de enfermagem há muito tempo e venho trazer para você hoje a continuação da avaliação de cena no atendimento pré-hospitalar. Hoje nós vamos falar sobre a avaliação secundária, tá? No vídeo passado falamos sobre a avaliação primária, tá? Onde estudamos vários aspectos, inclusive o XABCD do trauma, tá? Hoje nós vamos dar um passo à frente, a próxima etapa na avaliação dentro do cenário do atendimento pré-hospitalar. Se gostou? Vem comigo. Bom, pessoal, vamos falar hoje sobre a avaliação secundária no APH. É uma avaliação que deve ser feita com muita cautela e com bastante agilidade, porque ela nós vamos diagnosticar e vamos ver sinais e sintomas que foi passado por despercebido na avaliação primária. Então vamos seguir. Bom, pessoal, avaliação secundária no suporte básico de vida. Acredito que a maioria da galera que me acompanha aqui são do suporte básico. Se for do suporte avançado, sejam bem-vindos também para aprender com a gente. Tá? Definição: processo detalhado para identificar lesões que pode ter passado por despercebida na avaliação primária, como eu já tinha dito antes. Tá? No suporte básico aqui, no meu suporte básico que eu opero na rodovia, eu não tenho acesso venoso mais. Infelizmente, na minha concessão foi retirado todo o suporte venoso das básicas, galera. Então ficou bem complicado. Muitas das vezes a gente precisa atuar e não podemos, tá? Intubação e monitorização avançada não temos. Temos o suporte da USA que fica a 50 km. Talvez vocês tenham outra dinâmica, espero que sim. Tá? O que temos? Nós temos que fazer uma avaliação clínica englobada, tá? Coletando histórico, observações e um bom exame físico, galera. Com o passar do tempo, nós vamos conseguindo adquirir uma agilidade maior, tá? Então, precisamos ter uma agilidade e um pensamento crítico bem apurado. Bem apurado. Você olhar a cena e você já transcrever na sua cabeça quais vai ser o próximo passo. O que você vai poder ofertar naquele momento. Etapas de avaliação secundárias no suporte básico. Nós temos a anamnese do sample, tá? Que no S é sinais e sintomas. Você vai fazer um questionário com esse doente, tá? Normalmente a gente aplica esse mnemônico em doentes que estão consciente e orientado, tá? Ou até mesmo quando tem algum acompanhante no local que possa estar passando as informações detalhadas para a gente. Porém, tem algumas informações que só o doente pode passar para nós, tá bom? Sinais e sintomas. O que o senhor está sentindo? Qual a região do corpo que o senhor está sentindo dor? O senhor tem alergia a algum medicamento? Que já entra na letra A. O senhor tem alergia a alguma coisa? A frutos do mar? Algum remédio? No medicamentos, o senhor toma alguma coisa regularmente? Muitas das vezes, galera, a gente tem que tomar cuidado com os idosos, tá? Os idosos, muitas vezes, você pergunta para eles: o senhor tem algum problema de saúde? Ele fala não. Aí você pergunta: o senhor toma algum remédio diariamente? Ele fala: eu tomo um antihipertensivo, tomo um captopril. Para ele entende que, como já está sendo controlado essa patologia, para ele não tem mais essa doença. O senhor toma insulina? De repente o senhor é diabético? Não, mas eu tomo insulina. Vocês entendem? Então a gente tem que ter aquela jogada, tá? Bem sábia, bem firme, tá? Para passar confiança pro doente que você sabe o que você está fazendo, que você tá ali para ajudá-lo, certo? Vamos pro próximo. Passado médico. O senhor tem alguma cirurgia prévia? O senhor fez alguma cirurgia nos últimos 10 anos? O senhor tem algum problema pré-existente no senhor que o senhor possa me contar?
Outra coisa, galera, gestante. Gestante também é um caso bem sério. A última gestação da senhora foi há quanto tempo? Ah, foi há 1 ano atrás, 2 anos atrás. A gestação da senhora teve complicações? Nossa, teve. Inclusive, minha criança nasceu prematura. Puta, já põe um alerta, tá? Já põe um alerta nessa doente, tá? É bom a gente não comer, não pecar por falta de perguntas, tá? Questionem. Lógico, com rapidez e agilidade. Qual foi a última vez que o senhor comeu, que a senhora comeu? O que o senhor comeu? Se ele souber te explicar tudo isso daí, já é importante, porque no suporte definitivo, se ele precisar de adentrar para a cirurgia, você já tem informação. Porque pode acontecer do quê? Dele entrar na viatura consciente orientado e no transporte até no hospital, chegar a degradar a saúde dele. Ele ficar inconsciente, a gente tem que fazer manobra de RCP, ou até mesmo pós-chegada no tratamento definitivo, no pronto-socorro, onde vai fazer aquela triagem minuciosa e exames junto, aí a degrada mais ainda a saúde do doente. Aí ele precisa subir às pressas pronto-socorro para o centro cirúrgico, tá? E muitas das vezes não tem essa informação. Só que lá no suporte básico que teve dentro da cena do acidente, ele estava consciente. E por que você não perguntou para ele? Galera, são macetes. Aconteceu algum incidente com o senhor anteriormente? O senhor já tinha passado por um acidente anterior? São perguntas, galera, que a gente consegue estar colhendo informações preciosas para estar alimentando mais a nossa passagem de plantão e a gente conseguir ver o doente como um todo. A gente precisa ver o doente como um todo. O exame físico detalhado que a gente precisa fazer. Cabeça de céfalo caudal, da cabeça aos pés. Pupilas, avaliação de pupilas. Porque a avaliação de pupilas vai falar muito pra gente. Se de repente ele tem um TCE, se de repente ele teve um TRM, vai falar muito pra gente. Tem alguma deformidade? Tem algum ferimento aberto? Tem alguma hemorragia no couro cabeludo? A gente precisa avaliar. E outra coisa, tomar cuidado com relação a curativos que não faça a compressão da hemorragia que estanque ela. Não adianta nada você fazer um capacete maravilhoso e a hemorragia tá minando lá ainda. Não adianta. Tem histórias de perda de paciente por causa disso. Isso é inaceitável. Eu prefiro fazer, que em outro vídeo eu falei para vocês, fazer um simples. Uma coisa, passar uma faixa na cabeça do cara. E para mim ficar visualizando a questão da hemorragia dele para não pecar nesse assunto. Do que fazer o mais lindo, o que o Corpo de Bombeiro faz, que é muito fantástico e que serve de exemplo para todos, desde que o primeiro passo você faça com eficiência. Aí você vai conseguir passar um plantão maroto, um plantão lindo. Beleza, galera? Pescoço, face, pescoço, ouvidos. Tem otorragia nos ouvidos? Tem hematomas atrás da orelha? Tem sinal de guaxinim? Que é aquelas bolas que ficam em volta dos olhos? Muitas das vezes, só de você olhar o doente, já tem um parâmetro sugestivo para um tipo de patologia. E você já vai conseguir visualizar o próximo passo. Por exemplo, vamos falar primeiro de cabeça e face aqui, depois a gente passa para o pescoço. Chegamos no local, você avaliou a questão da orelha do paciente, tem lá um pouco de sangue numa orelha e na outra orelha tem bastante sangue. Atrás da orelha tá meio roxo, meio azulado, porque foi na hora ali, você chegou rápido no acidente, ainda não deu para ficar tão roxo. Os olhos dele tá estranho em volta dos olhos. O que seria sugestivo para esses sintomas?
Vocês sabem? Comenta aqui. Comenta aqui para mim ver. E eu já te falo de antemão. Pode ser 2 coisas. Trauma de base de crânio, ou um TRM, ou os 2 associados. Para isso, nós vamos avaliar essa questão na parte de perfusão e eu já vou passar uma das possíveis técnicas que os médicos muito usam e que nós, pelo suporte básico, poderíamos iniciar essa estratégia. Porém, na minha realidade, eu não posso. Beleza? Vamos lá, pescoço. Tem turgência jugular. O que é turgência, galera? É quando a veia fica bem saltada no pescoço. Bem saltada no pescoço. Tem sinais de efizema subcutâneo. O que é um efizema subcutâneo? Parece que forma uma bolha na pele da pessoa. Pode ser que dê embaixo dos olhos, pode ser que dê em outras partes do corpo. É uma bolsa de ar, cria-se um ar embaixo da pele que fica com esses sinais de efizema subcutâneo. No tórax, galera, cadê o estetoscópio, galera? Vamos lá, vamos aprimorar. Nós técnicos temos que saber fazer a ausculta. Porque o médico regulador, nós somos os olhos do regulador. Nós somos os olhos dele, ele tá 50 km de mim. Eu vou deixar o meu doente degradar porque eu não sei fazer uma ausculta correta e precisa para passar para o médico? Porque isso, é o médico que anda com o esteto no pescoço? Poxa, galera, vamos lá, 2025, galera, 2025, vamos evoluir do mesmo jeito que está evoluindo toda a tecnologia, a nosso pensamento também tem que ser evoluído. E, inclusive, os médicos estão evoluindo junto. Antigamente tinha uma resistência, hoje já não tem. Pelo contrário, na hora que você passa os sinais pro médico exatos, o cara fala, porra, eu tenho um cara foda. Eu tenho um cara foda na Alfa 9, Alfa 10, Alfa 8, Alfa 7. Eu tenho um cara foda, eu posso confiar nos sinais que tá me passando. E vou me deslocar com a maior brevidade possível para ir lá dar o suporte para ele. Beleza, galera? Vamos para senão vai ficar grande. Tórax. Tem assimetria. Olha o tórax. Se está expandindo dos 2 lados. Está assimétrico o tórax. A ausculta está assimétrica. Você consegue auscultar os 2 lados? Se sim, beleza. Não, tem uma parte que está afundando na hora que ele inspira e na hora que ele expira, ela sobe para cima. Opa, pera aí, o que será isso daí, galera? Se alguém sabe, comenta aqui para mim o que é esse tipo de problema. Mas eu não vou esperar vocês, eu já vou falar. Isso pode ser uma lesão de mais de 2 costelas. No nosso arcabouço ósseo do tórax, pode ser que tenha fratura nas 2, 3 costelas aí, e aí se transforma no quê? Um tórax instável, onde a troca gasosa vai ficar prejudicada. O doente vai entrar em depressão respiratória. Esse cara precisa de ser entubado e levado às pressas pro suporte definitivo. Tem crepitação no tórax, você sente aqui no externo, porque você vai ter que apalpar, tá? Apalpa o doente, expõe, porque ele já vai estar exposto, né? Porque a letra E da avaliação primária, você já está praticamente dentro da sua viatura, então você já vai estar com o doente todo exposto. Apalpe ele, apalpe todas as regiões do corpo dele. A oximetria está alterada? Nós vamos ver agora os sinais que a gente precisa ter na mão. Porém, quando você já está com o doente já pronto na sua maca, você já vai colocando os seus aparelhinhos ali, galera. Já vai pegando tempo já. Não perde tempo não, vai colocando os aparelhinhos, tá bom? Porque você vai começando dando uma olhada ali, lembrando que a oximetria de pulso demora 8 a 10 segundos para começar a fazer uma leitura correta, tá? Mas nós vamos falar mais sobre isso. Abdômen, o abdômen ele tá distendido, tá aquele abdômen tipo pedra, tipo plano, que tá duro, você sente o abdômen duro. Na hora que você aperta ele geme, na hora que você aperta ele reclama.
ou tá distendidão, bem alto, abdômen alto. Como que tá? Essa é uma avaliação importante. Como que tá o aspecto da pele do abdômen? Puxa, tá roxeada, tá começando a ficar azulada. Sugestivo é hemorragia interna. Olha como que as coisas vão entrelaçando uma na outra. Bom, na cabeça e face nós já vimos já que ele tinha o quê? Que ele já tinha um roxamento no olho, roxamento atrás da orelha. E agora na avaliação abdominal, nós já vimos também que no tórax dele tem fratura de arcos costais. Já tá com o tórax instável. Esse daí já é um doente gravíssimo. Esse é um doente que a USA já tem que estar a caminho. Já tem que estar a caminho. Na hora que você viu a região abdominal, você já viu que está começando a ficar uma pele escura, uma pele azulada. Sugestiva hemorragia. Nisso daí, galera, você já não tem mais nem um minuto para ficar no local. Você já tem que entrar em deslocamento com brevidade para o melhor suporte para dar para esse doente. Ele precisa urgentemente de um centro cirúrgico. Antes de uma intubação. Mas ele precisa do suporte dentro do centro cirúrgico para conter esse tipo de hemorragia. Num cenário desse, galera, por que eu disse que nós perdemos muito com relação à retirada do soro? Porque antigamente tinha um protocolo que vem desde a década de 50, tem mais de 50 anos, que todos preconizavam que nós do pré-hospitalar tínhamos que rodar volume nesse doente. Nós tínhamos que expandir esse volume no doente. Tem que expandir o volume do doente. Inclusive tem até uma brincadeira que um professor meu faz que... Abocate 28. Doente precisa de um abocate 28. E 2.000 de volume. Abocate 28, galera, nada mais nada menos que 2,14. Um em cada membro superior. Tá? E que era preconizado era o quê? Infunde 2.000 tipo cachoeira dentro do cara. Entende? Passou um pouquinho, viu que a hemodinâmica dele não melhorou. Rola mais 2 litros para dentro do cara. Com isso, os estudos mostraram que ocasionava vários tipos de problemas. E um deles é como? O nosso corpo, galera, é bem inteligente. Então, quando tem um extravasamento sanguíneo dentro de uma cavidade abdominal, dentro de uma cavidade pélvica, até mesmo em membros superiores e inferiores, automaticamente já começa um processo de coagulação. Então ele entende que ele não pode perder esse volume de sangue. Então ele já começa a querer fazer a coagulação perto do sítio de onde está sendo a hemorragia. Beleza? Até aí tudo bem? O que acontecia? Aí o Eduardo, tá, com a equipe dele e tal, e vinha em cachoeira, porque o doente estava hipotenso. O doente estava hipotenso, precisava chegar a 12/8, precisava chegar a 120 na pressão do doente, precisava chegar a 120. E nisso, galera, quando o corpo começava a mostrar sinais de coagulação perto desse sítio, o que acontecia? Eu mandava a cachoeira na veia do cara. O que acontecia? A bomba cardíaca começava a bater mais, a comprimir mais, porque eu estava aumentando a pressão do cara. Eu estava elevando a pressão dele. Quanto maior elevação de pressão, mais pressão o coração faz para expulsar o sangue para as extremidades. Correto? E o que acontecia? Se o cara estava com uma hemorragia em região de perna, e eu não tinha como eu estancar essa hemorragia, estava formando o coágulo lá. O que acontecia? Na pressão que estou subindo, a pressão dele, pressão sistólica dele, jogava esse coágulo para fora. Então eu fazia o quê? Além de eu hemodiluir o doente, eu estava prejudicando ele. Porque, não sei se vocês sabem, soro, tanto fisiológico, tanto Ringer com lactato, não transporta oxigênio. Não tem hemoglobina. E outra coisa, galera, não substitui sangue. Esse doente precisa de transfusão de maciça imediata. Porém,
tem uma estratégia que chama de hipotensão permissiva. Inclusive, galera, se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando só sobre hipotensão permissiva, eu faço para vocês. Aí eu elaboro uma aula com relação ao choque, tipos de choque e essa estratégia. Porque aí fica bem legal, bem bacana, entendeu? A hipotensão permissiva, o PHTLS, o ITLS, ele mostra pra gente duas coisas. Eu vou fazer um breve resumo aqui, mas tem muita coisa que tem que ser passado. O doente em choque, principalmente hipovolêmico, ele precisa manter uma pressão sistólica de 80 a 90. Tipo, um 8 por 7, 8 por 6, 8 por 5, 9 por 5, 9 por 6, 9 por 7. Esse doente. Agora, se o doente tem TCE junto com TRM, aí já muda a conduta. Aí eu já tenho que manter essa curva pressórica, essa pressão sistólica entre 90 a 100. Porque se abaixar muito a pressão do doente, não irriga direito o cérebro. E aumenta mais. E se aumentar mais do que 10, aí já começa a fazer mais pressão intracraniana no doente. Então, tem todos esses parâmetros. Mas eu quero fazer uma aula para vocês, se vocês quiserem, lógico. Deixe nos comentários para mim, somente sobre choque. E aí eu adentro com essa estratégia que é bem utilizada e que veio para nos ajudar. Vamos seguir, galera. Bom, abdômen certinho, já falamos sobre abdômen. Pelve. Galera, antigamente, nós íamos fazer avaliação de pelve, a gente pegava as duas mãos, pegava na pelve e fazia esse movimento. Praticamente a gente abria a pelve. E foi estudado, depois de muitos e muitos anos, da mesma forma como a infusão de soro fisiológico, de Ringer com lactato, foi estudado, tá? Que isso daí ocasionava mais lesão, se já tivesse uma hemorragia na pelve. Uma lesão de óssea na pelve. Hoje, como que a gente faz? A gente pega a pelve e aperta. Lógico, na hora que a gente apertar, nós vamos sentir, se tiver fraturado, uma crepitação. Vai sentir tipo como se tivesse um osso passando no outro. Já é uma avaliação que a gente precisa com urgência. Muitas das vezes, na avaliação primária, ainda mais se o cara tem um TCE, um TRM e um tórax estável, muitas das vezes a pelve vai ser avaliada na secundária. Tá, galera? Por devido a poucas mãos para trabalhar, principalmente se só tiver um suporte básico, tá? Isso também engloba também o pessoal do APH de cidade, SAMU, empresas privadas, dentre outras, tá? Então, faz a avaliação apertando com bem delicadeza a região pélvica ali no trocânter, tá? Para ver se tem ali uma crepitação. Olha lá, evitar a manipulação excessiva em caso de suspeita de fratura. Numa dessa, crepitou, já faz a ferradura ou então já passa a manta térmica. Pode ser a manta térmica. Ou então pode ser isso aqui, ó. Cinta pélvica. Não sei se vocês estão vendo. Cinta pélvica. Essa daqui eu peguei emprestado de um colega para fazer uma aula para vocês. Inclusive, vai ter aula no canal. É a mesma cinta pélvica que eu utilizo na rodovia, tá? É o mesmo modelo. Ela já tá até bem surrada já, de tanto esse amigo meu da aula. Vamos lá, seguindo. Membros superiores e inferiores. Perfusão. Como que tá? Qual que é o tempo da perfusão capilar? Com certeza, se ele tá nesse cenário catastrófico que foi falado para vocês aqui, com certeza vai ter taquicardia, vai ter aumento da perfusão distal, com certeza vai ter, tá? Alteração de sensibilidade, ainda mais se tiver um TRM e o cara estiver consciente ali conversando com você, ele vai sentir ali um desconforto, não vou estar sentindo minhas pernas, meus braços, tá? Esses são sintomas aí do TRM, tá bom? Coluna, probabilidade de lesão medular, se suspeita imobilização rápida,
porém não pode ser aquela imobilização que demore muito. O paciente já está instável pra caramba. Apesar que esse cinemático que eu passei para você, muito difícil o paciente estar consciente orientado, ainda mais com tórax estável, tá bom? O paciente vai estar bem degradado, já vai ter uma hemorragia interna, vai ser bem difícil da gente conseguir pegar esse sensorial dele passar pra gente que ele não tá sentindo as pernas ou não tá sentindo os braços, tá bom? Então, faça imobilização cervical, porém, com um adendo, se ele tem TRM e lesão de base de crânio, sem prancha, sem colar, cabeceira elevada de 30 a 40 graus, não se usa prancha nem colar em suspeitas de TRM com TCE com fratura de base de crânio. Tá bom, galera? Se for só o TRM, sim. Se tiver os dois associados, ou se só tiver só os sinais de fratura de base de crânio, negativo. Fratura de base de crânio, não se utiliza prancha e não se utiliza o colar cervical. Tem que levar com a cabeceira elevada de 30 a 45, a 40, 45, para cima de 30 graus, levar esse doente às pressas para o suporte definitivo. Fechou? Vamos pro próximo. O que nós vamos avaliar com relação aos sinais vitais desse doente? Galera, tem algumas coisas que muitas viaturas as pessoas não fazem. E isso é de suma importância. Se tem equipamento da viatura, utilize, por favor. Pressão arterial. Precisamos monitorar essa pressão de no mínimo de 5 em 5 minutos. No mínimo. Já deixa o manguito no braço do doente lá e a cada 5 minutos você faz essa avaliação e vai anotando. Que o médico lá no suporte definitivo, ele precisa estar sabendo do seu trajeto. Ele precisa saber do seu trajeto, qual foi a evolução do seu trajeto, se o doente melhorou, se o doente degradou, tá? Ele precisa saber disso. Batimento cardíaco. Normalmente no cenário desse de choque, o doente vai estar com uma taquicardia, tá? Frequência respiratória aumentada também. Temperatura. Muitas das vezes a galera não fala de temperatura. Galera, voltando à questão da infusão dos 2.000 ml, tal, no doente, bocate de cá, bocate de lá e cachoeira para dentro. O que foi visto que além de hemodiluir os doentes e além de prejudicar a cascata de coagulação, prejudicava da hipotermia. Porque o doente está perdendo sangue e eu estou infundindo uma solução em temperatura ambiente. Normalmente, quando a gente vai fazer infusão de algum tipo de soro, a gente precisa ter ele aquecido. Porém, a nossa realidade não é essa. Tá certo? Então tem que ter pensamento crítico em relação a isso. Porém, tiraram essa questão dos 2.000, achei ótimo, nunca concordei. Se eu falar para vocês que se eu fiz uma ou duas vezes isso, foi demais, tá? Que muitas vezes eu questionava, porque eu estudava isso. Eu queria entender como que se uma pessoa tá saindo sangue pela uma cavidade, eu vou repor com cristalóide. Cristalóide tem a mesma especificação que o sangue? Não tem, galera. Não tem como. Ele não tem hemoglobina que carrega o oxigênio para os tecidos. E acaba prejudicando a troca gasosa. Não tem a mesma propriedade. Oximetria de pulso. Como eu disse, tem vídeo no canal também, galera. Se vocês quiserem ver, vou deixar também nos cards aí para vocês. Ou então, navegue no nosso canal aí. Tem bastante informação bacana. E se gostar, dá o like lá, se inscreve no canal, ajuda a gente aí a melhorar e chegar nos 2.000 inscritos, inclusive agora no começo de 2025. Então falamos de temperatura, importante, tá? Afere a temperatura desse doente com frequência ali, junto com a pressão arterial, já vai fazendo os sinais ali, porque batimento cardíaco você já vai ter no oxímetro já. Então você já tem o dado ali já, tá?
Respiratória, cara, respiratório, reloginho, olha o relógio, vai fazendo ali. Glicemia capilar, galera. Pois é, glicemia capilar. Inclusive eu vi uma aula, doutora Júnia Sonioca, que... Cara, eu tenho uns médicos que eu sou fã dos caras mesmo. Porque tem que pagar pau pros caras desses, tem que ficar perto dos melhores, tá? É isso que eu digo pra vocês. Fique perto dos melhores. Os caras que ficam só enchendo o saco, só reclamando da empresa, não colabora com nada, o cara não ajuda em nada a melhorar o sistema, deixa de lado. Vai estudar, galera. Vai estudar. Não precisa nem ser no meu canal. Pode ir lá, vai lá pro IBRAP. Vai lá pro Instituto da Doutora Júnia. Compra o curso da Doutora Júnia, inclusive, que eu tô já enrolando para comprar já faz tempo, que é o Politrauma Descomplicado. Vai lá no IBRAP, gente. Vai lá no IBRAP. Assina a plataforma deles, está com uma promoção inédita agora por R$ 77,00 por mês. Tem mais de 300 horas de curso lá, onde você vai se capacitar e ganhar certificado. Se caso você estiver fazendo enfermagem, você consegue até abater nas suas horas. Entendeu, galera? Então vamos lá. Glicemia capilar é de suma importância. Foi feito um estudo que muitas das vezes que o paciente estava rebaixado, era porque estava adentrando a hipoglicemia. Porra! Um sinal, se você tem ali, faz o destro. Faz o destro do cara, pô. Vai lá, não custa nada, picadinho no dedo, acaba rapidinho. E avaliação constante da consciência do cara. Se tá muito degradado, você já sabe, né? Já faz a escala de coma de Glasgow na avaliação primária e vai vendo se ele tá evoluindo ou degradando mais. Mas eu tô fazendo um panorama para vocês, mas depois eu vou dar o meu ponto de vista e a gente vai trocar uma ideia. Olha lá, sinais vitais a cada 5 minutos instável ou 15 minutos estável. Se o meu trajeto vai durar meia hora, eu tenho que fazer 2 vezes. Ou critério, cara. Critério, eu quero ser foda. Eu quero ser o melhor. Eu vou fazer cada 2 minutos. 2 minutos eu vou fazer. E o próximo? Os desafios que nós temos dentro do suporte básico. Eu listei algumas coisas aqui, só para a gente começar a ver os desafios e a gente começar a pensar em soluções. Brasil, cara, é a terra do MacGyver. Não é os Estados Unidos. Aqui é a Austrália, se não me engano, a Austrália que é a do MacGyver. Aqui nós somos o MacGyver na área da saúde, cara. A gente faz fortuna com pouco. Portanto, eu listei algumas coisas aqui, tá? E vou compartilhar com vocês. Primeiro, no meu trecho, retirado acesso venoso. Ô, vontade de dar um soco na cara desse gestor. Monitorar e relatar sinais de choque à regulação médica com frequência. Se possível, ligue para Mike 2, para Mike 1, para... a usa do SAMU já é mais difícil para vocês relatar, porém, se você for da instituição SAMU, você consegue via rádio ali e batendo papo. Hoje tem SAMUs que tem tablet, que também na plataforma do tablet ali tem vários campos onde você vai atualizando para o regulador evolução do doente no transporte. Vai fazendo isso, galera. Eu sei que é um desafio do caramba, porque nós vamos chegar ainda aonde eu pretendo falar com vocês. Não temos intubação, porém nós temos o quê? Cânula de Guedel. Utiliza cânula de Guedel. Eu não sei. Vou lançar um shorts no YouTube, se não me engano, no sábado que vem às 18 horas. Não sei se é nesse sábado ou no outro. Sobre posicionamento de cânula de Guedel. E se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre cânula de Guedel, coloca aqui no comentário. Vamos trocar uma ideia. Eu quero ter essa interatividade com vocês. Aqui eu tô falando com uma câmera idiota até, entendeu? Mas eu tô me sentindo como se estivesse falando com você. Como se estivesse falando com você pessoalmente. Da mesma forma que eu falo com meus colegas de trabalho. É isso que é bacana. Então eu quero interagir com vocês. E outra coisa, se tiverem crítica, galera, educadamente ali... Sabe, ninguém sabe tudo. Só que eu meti a cara e mostrar pra vocês o pouco que eu sei. Então ajuda a gente aí. Pode colocar no comentário.
vai ser numa boa. Eu vou levar numa boa e, pelo contrário, eu vou te citar num vídeo e vou te agradecer pela ajuda. Porque acho que umidade a gente cabe em qualquer lugar. Vamos lá. Cânula de orofaríngea ou oxigenoterapia adequada. Máscara de alta concentração. Galera, na avaliação primária eu disse para vocês. Vítima de trauma, na avaliação primária, você já coloca a máscara no cara. Eu não quero saber se o cara tá saturando 99, se tá saturando 85. Eu já vou ofertar oxigênio pro cara na primeira instância. Inclusive, eu vou fazer um cenário com vocês aqui. Descritivo. Mas eu acho que vocês vão conseguir entender. Sem monitorização avançada, tá? Mas podemos o quê? A solução, avaliação clínica contínua e sinais diretos de deterioração. Então, foi o que eu falei pra vocês. Se precisar, avalia a cada 2 minutos, a cada 1 minuto. Avalia tudo, galera. Chega no hospital, doutor, passa o caso pro médico que estiver lá. Normalmente no pronto-socorro, em sala de urgência, para chegar um politrauma desse, não vai ter um médico só. Não vai ter um enfermeiro só. Não vai ter um técnico só. Principalmente em polos de politrauma. Por exemplo, HCUE de Ribeirão, Santa Casa de Ribeirão, Santa Casa de Araraquara, Santa Casa de vários tipos de cidade tem centro cirúrgico e tem uma estrutura completa. Passe o caso minucioso pro cara. O cara fala assim, poxa, esse doente vai sobreviver. No final, tem uma frase ali que vai impactar vocês. Sem medicamento intravenoso. Não tem médico. É básica. Controle rigoroso da cena e transporte ágil. Galera, sinais que eu dei para vocês aqui, sugestivo de um trauma, de um TRM, de uma fratura de base crânio, de um tórax instável, de uma fratura de pelve, galera, vai ter que fazer secundária, sabe como? Chacoalhando, meu amigo. Chacoalhando, tá? Vai ter que fazer a secundária chacoalhando, porque ele não precisa, o doente não tá precisando de você quantificar nesse momento. Ele tá precisando de um centro cirúrgico. Lógico, a gente precisa chegar com a informação. Porém, o cara precisa urgente. A sobrevida dele depende desses minutos da cena até o suporte definitivo, galera. É isso que a gente tenta passar para todos os iniciantes que entram com a gente no resgate. Não enrole em cena. Não fique de conversinha na hora do atendimento. Atendimento é coisa séria. Não é hora de bater papo. Vai bater papo numa pizzaria, tomando uma cerveja, para dar uma lubrificada na goela. Inclusive, vou tomar no bico mesmo. Já fiquei nervoso já. O cara quer fazer amizade no atendimento? Ah, pro inferno. Vamos lá. Seguindo. E lógico, chame apoio imediato. Viu todo esse cenário? Chama a USA. Eduardo, a minha USA está empenhada. Chama a USA da próxima cidade. Central, comando, CCO. Solicito intervenção da USA imediatamente no local. Ou interceptação no KMX. E outra coisa, você tem que ser um especialista no teu trecho. Seja um especialista no teu trecho. Saiba da onde que inicia o seu KM e da onde termina. E saiba se você está sul, norte, leste, oeste. São informações que você precisa passar com precisão. Muitas das vezes, galera, já teve vezes de condutores não saber. A enfermagem tem que saber. Já teve vezes da enfermagem não saber, o condutor sabia. Um dentro da viatura tem que saber onde está. Quanto tempo que eu estou do próximo tratamento definitivo? Que KM nós estamos? Ah, nós estamos no 50. Bom, peraí, 50. Se Araraquara é 83, eu tenho 23 para lá e para Ribeirão é 50. Peraí, então eu tenho 23 para Araraquara? Então, peraí, eu tô mais próximo de Araraquara. CCO Alfa 9. Solicita apoio da avançada do SAMU de Araraquara, para me interceptar no KM 83. Pronto, 83, dentro de Araraquara. Ou pode chamar 75, 72, que é o trevo do retorno, onde a USA consegue voltar e te interceptar você no sentido sul, sentido Araraquara. Pronto. Matou a pau, velho. O cara não precisa vir.
você já vai babando até ele. E se precisar, que venha todo mundo para dentro da sua viatura. Monta uma USA dentro da sua viatura. Doutor, não vamos sair daqui não. Traz seus equipamentos. Ele já vai vir, já vai entubar, porque a nossa viatura é a mesma estrutura da USA. É a mesma estrutura. Só que a gente tem algumas coisas que a USA não tem. O suporte monitor é a mesma coisa. Ela é montada para a USA. Só que a gente opera com básica. Monta a USA lá e tchau. Santa Casa direto. Pronto, sucesso. Ó, atendimento fenomenal. Quando você tem que fazer um transporte de imediato? Quando o nível de consciência começar a rebaixar, a degradação começar a atingir a níveis, tá? Sinais de choque, entre choque grau 3, 4, cara, e as medidas básicas não estão contendo. Direto, foi o que eu disse para vocês, avaliação dentro da viatura chacoalhando. Lembrando que nós temos que ter também consciência de uma coisa. E se a viatura acontecer um acidente com essa viatura? O doutor tá lá de sirene ligado, o playboy tá lá na sua Mercedes lá com o somzão ligado com a sua gata e não tá escutando sinais luminosos e não tá escutando sinais sonoros. Ele vai dar um totozinho na traseira de sua viatura. Galera, pré-hospitalar é guerra, velho. Não adianta. Você vai virar vítima. Portanto, esteja sempre bem alinhado com o seu condutor. Sempre alinhado. Deslocamento de brevidade não é 220, 300 por hora. É o limite da via. Você tá fazendo de tudo pro cara sobreviver. Coloque isso na sua cabeça. E coloque na cabeça também do seu condutor isso. Vocês estão fazendo o melhor por ele. Porém, cara, eu tô a 23 km, eu tô a 50. Tem lugares, galera, que o tratamento definitivo fica a 70 km, cara. E aí? Como que faz, cara? É complicado, viu, galera? É complicado. Vamos lá. Seguindo. Sinais de choque sem resposta e medidas básicas. Quais choques que são os mais complicados de manejar? Grau 3 e grau 4. Vamos falar, se vocês quiserem, né? No vídeo sobre choque aí. E vamos passar aquela tática que está sendo bem usada aí, que foi preconizada pelo ITLS e pelo PHTLS. Suspeita de hemorragia interna. Já é os sinais de choque. Trauma crânioencefálico com sinais de hipertensão intracraniana. Foi o cenário que a gente estava. Permanecer alguns minutos. É necessária estabilização antes do transporte. Para hemorragias externas e imobilização adequada. A gente pode ficar na avaliação secundária, desde que o paciente esteja estável. Tá estável. Nós temos 10 minutos para sair da cena. 10 minutos, cara. Chegou na cena, 10 minutos, esse doente tem que estar saindo para o hospital. Porém, nem sempre é desse jeito. Mas eu vou falar para vocês por quê. Bom, conclusão de tudo. Uma boa anamnese e um exame físico podem salvar vidas. Não tenha dúvida disso, galera. Não tenha dúvida disso. Avaliar, monitorar e garantir transporte adequado são as melhores ferramentas do suporte básico. Treinamento. Meus amigos, eu fico até desnorteado. Porque muitas das vezes até as pessoas que ficam perto de mim, elas questionam, falam assim, porra, cara, você quer que as pessoas estejam igual você no patamar que você tá? Eu falo, não, eu quero só que elas evoluam, só isso. Os que levem o pré-hospitalar com risca, na risca, a sério, vestir aquela merda verde-limão, amarelo fluorescente, não faz sentido se não fizer um bom trabalho. Não faz sentido eu vestir um macacão azul, o manto do SAMU, e chegar e falar pro doente: falar pro doente que ele não vai deitar na maca, velho.
Levar o doente sentado na cadeira, velho. Tira essa porra, velho. Você não merece vestir esse macacão. Bora. Bom, galera, isso daqui é uma frase que levem a sério. Se for possível, tatue no seu corpo, coloque no seu carro. Se o suporte básico for bem feito, o avançado, cara, ele tem muita chance de sobreviver com o avançado, o doente. Mas tudo inicia com a gente, não é à toa que nós somos em mais. Desculpa, galera, desculpa aí. Não é à toa que nós somos em mais ambulância. Enquanto tem uma USA, no meu trecho tem 19 básicas. Perdão. Enquanto tem duas USA, tem 19 básicas. O porquê disso? Ah, é para a empresa pagar menos. Não, galera. É porque o nosso trabalho é de suma importância. O nosso trabalho é reconhecido mundialmente. Pergunta para um médico emergencista o que ele acha do suporte básico. Ele vai falar na tua cara assim, se for um cara que é emergencista mesmo de verdade, e ama o que faz e ama o pré-hospitalar. Se não tivesse a básica, não teria por que ter a USA. Porque nós que movemos tudo, é nós que chegamos na cena, é nós que fazemos o primeiro atendimento. O doente sobrevive porque nós fizemos um bom trabalho. Muitas das vezes. Tem vezes, não adianta, galera, tem vezes que a gente vai perder um, vai perder o outro. Porque aí o trauma já é muito difícil de contornar, o acidente já aconteceu. Bom, galera, se o suporte básico for bem feito, o suporte avançado tem sucesso. Gravem isso na sua cabeça. E vamos para a próxima coisa. Reflita. Esse cara aqui foi um cirurgião militar norte-americano. Olha o que esse cara falou lá na 1844, lá na casa do caramba lá. Acho que, se não me engano, isso aqui foi na Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. O destino do traumatizado está na mão de quem aplica o primeiro curativo. O que vocês vão me falar? Cara, um médico falou isso. Então a gente precisa se atualizar, a gente precisa ser o melhor. Galera, o melhor no pré-hospitalar. No pré-hospitalar. No seu trabalho, dê o seu melhor, dê tudo de si. Faça o melhor pelo seu doente. E aqui fala, velho, o destino traumatizado está na mão de quem aplica o primeiro curativo, cara. E eu, cara, eu vou ser o primeiro a chegar na cena. Nós vamos chegar na cena primeiro. Olha que responsabilidade, cara. Que responsabilidade nós temos. Fantástico, né? Fantástico, galera. Bom, meus amigos, desculpem qualquer coisa. Fiquei meio emocionado aí. Mas é que eu queria trazer para vocês um cenário que me incomoda muitas vezes. Mas faltou uma coisa a falar para vocês, galera. Vamos voltar um pouquinho? Esse vídeo vai ficar grande mesmo? Se dane. Na parte do exame físico, vamos dar um outro cenário para vocês. Colisão entre CAR e CAR. Ou, para quem não conhece, colisão traseira entre duas carretas. Você chega na cena, tá lá, uma engavetada na traseira da outra. A porta da direita você consegue ou não abre, ou consegue abrir ou não abre. Já aconteceu comigo. Não foi muito tempo não, tem alguns meses atrás.
Você chega na cena, você vai precisar retirar as ferragens de cima desse doente. Beleza? Trabalhamos em 2. Vamos conseguir? Podemos, mas demoraríamos um pouco mais. Central, CCO, comando. Solicito apoio da próxima viatura de resgate e da unidade de suporte básico mais próxima. A unidade de suporte básico vai chegar para te auxiliar. Você, como técnico, como enfermeiro, já vai deixar os 2 condutores operando o motobomba, fazendo a extração das partes de ferragem de cima do doente. E vocês vão adentrar dentro da gabine. Por onde? Por onde der. Eu já entrei pelo para-brisa, já entrei pelo teto, já entrei pelo vidro lateral, já entrei pelo vidro traseiro. Lógico, sempre de roupa de aproximação e tudo mais. Isso aí é os EPIs que a gente tem a obrigação de saber aonde usar. Qualquer lugar, galera. Qualquer lugar. E aí, eu vou chegar lá e já vou fazer o quê? Qual que é o próximo passo? Avaliação primária. Eu consigo fazer uma avaliação primária ali? Consigo. E já consigo fazer uma avaliação secundária junto. Porque ali vai demorar um tempo até esse doente ser extraído de dentro do veículo. Então eu já posso aplicar. Posso colocar um oxímetro, posso ofertar oxigênio, posso ver uma pressão, posso ver sinais de hemorragia, posso controlar a hemorragia. Ainda mais se for hemorragia extrasanguinante. Porque não vai dar tempo, cara. Se for esperar a galera desencarcerar esse doente, ele vai a óbito dentro da carreta. Então já temos que aplicar ali. Já aplicamos ali já as técnicas de avaliação primária e secundária. A USA chegou, tem aquele cenário que nós vimos aqui, de TRM, de fratura de base de crânio? Tem. Vai fazer o protocolo? Vai fazer a estratégia? Vamos. De potensão permissiva? Vou. Acesso. O enfermeiro já vem, ou então se a sua viatura tiver kit acesso, já funciona o doente. Já deixa um acessinho ali, 250 ml, galera, 250 ml. Só para manter acesso. Só para manter. Mesmo que o médico pediu para jogar volume, só para manter acesso. 250 ml vai pedir. Não vai pedir para você colocar 500 nem 1000. Tá? Porque a maioria da galera já tá tudo atualizado. Já faz o acesso do cara, já vê sinais vitais, faz aquela anamnese cefalocaudal nele, vê aonde que ele tá retido. Pode ser que seja os pés debaixo dos pedais, pode ser que o painel esteja no abdômen, já palpa abdômen, apalpa tórax. Avaliação completa. Nesse tipo de atendimento, quando tem um encarcerado, possivelmente nós vamos demorar mais que 10 minutos para sair com esse doente lá. Por quê? Devido à cinemática do trauma. Porque não tem como eu pegar com a mão assim, tirar o doente, colocar na minha prancha, colocar na minha maca e sair e remover ele, tudo bonitinho, direto pro tratamento. Não tem como. Muitas das vezes, o nosso equipamento, se pegar aquelas carretas antigas, aqueles bicudinhos, aquelas Scania bicudona, meu amigo, o nosso equipamento vai chorar para cortar aquela lata. Aí nós precisamos dos bombas. Apoio do Cobol no local. Porque ele já vem já com o Lucas deles que o alicate deles, cara, tá 3 do nosso, de tamanho. Lá corta qualquer coisa no meio. Demora mais um tempo até a chegada do resgate, do resgate dos bombeiros, ou até mesmo do autobomba. E normalmente ali tem cidades que o desencarcerador fica na autobomba, tem cidades que o desencarcerador fica na UR. Então muda. Eu já vi de 2 modos já. Então, galera, esse aí é um cenário que eu ia passar pra vocês, que depois eu acabei me emocionando ali e ferrou tudo. Tá, voltando aqui, então, já consegue já fazer uma anamnese completa dentro do veículo, tá? Você já, mesmo se for um carro, se for uma carreta, um caminhão, você consegue fazer essa anamnese antes, entendeu? De fazer a restrição. Claro, se só tiver vocês dois, você vai ter que ir para fazer a abordagem junto com o socorrista. Muitas das vezes a carreta é alta,
o cara precisa de auxílio. Porém, é para isso que nós temos várias viaturas, inclusive no meu trecho, a Via Paulista está de parabéns, porque ela conseguiu colocar, conforme a lei manda, uma viatura a cada 30 km. E tem que nem no meu trecho aqui, que entre a Alfa 9 e a 8, nós temos 10 ou 15 km de distância. Então ali nós trabalhamos em conjunto direto. E a Alfa 10 também, a gente consegue ter ela bem próxima da gente, caso for sentido Ribeirão ali, a gente consegue trabalhar. Se for sentido São Carlos, tem a 12 também, que está a 20 e poucos quilômetros também. Então aqui na região a gente tem sempre dois suporte básico bem próximo. Então a gente consegue trabalhar com mais efetividade. Fora também que se liga em Ribeirão, o Cobom vem babando de lá. Não adianta, aqueles caras são monstro. Monstro. Os caras de Araraquara são monstro. São monstro. Não nega nada. Não nega nada. Dá orgulho de ver os caras, velho. Dá orgulho de ver os caras. Então, galera, na dúvida, apoio, anamnese completa. E é isso aí. Vamos seguir pro final do vídeo, galera. Tá bom? Lembrando sempre, do destino traumatizado está na mão de quem faz o primeiro curativo. Somos nós. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Desculpem qualquer coisa. É que algumas coisas me massacram. Mas se gostou, galera, se inscreve no canal, galera. Me ajuda aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu like pra gente, pra motivar a gente a fazer mais vídeos. Eu tô adorando fazer esses vídeos pra vocês, que eu tô aprendendo junto. Eu tô conseguindo me atualizar, porque eu tenho que estudar. E ainda passar pra vocês o conteúdo. Tá certo? Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, toda aquela bobaiada. E tamo junto, galera. Aquele abraço.